Bom, Guido Luiz Mendonça Bilharinho nasceu na fazenda do seu avô materno, no distrito de Jubaí, no município de Conquista, ao lado, né, na beira do Ribeirão da Ponte Alta, já na divisa com o município de Uberaba. E lá nessa fazenda eu vivi, que meu pai tomava conta lá numa área, eu vivi até os 5, 6 anos. E depois ele resolveu mudar-se para Uberaba, e então eu vim para Uberaba. O nome do pai e da mãe? João Soares Bilharinho, que era aqui de Uberaba, e a minha mãe era de lá, Cândida Mendonça Bilharinho, né? Ela é de descendência da família de Conquista e Sacramento, inclusive dos Távoras. O meu avô era neto do Barão da Ponte Alta, que era filho do cônego Hermógenes, que por sua vez era Távora, junto com o Major Eustáquio, daquela família Távora portuguesa, que foi perseguida e tal. E eles vieram aqui para o Brasil. O pai do Major Eustáquio, João da Silveira Távora, veio para Ouro Preto, e lá ele formou família, teve 8 ou 9 filhos, mudou de nome por causa de um decreto real que obrigava, além de confiscar todos os bens da família Távora, ainda obrigou a mudar de nome. Ele pegou Silvio Oliveira, e depois não quis, quando a família foi reabilitada por Dona Maria I, que era filha de Dom José I, que foi o responsável por isso, com o Marquês de Pombal, ele não quis voltar a pegar o nome Távora, retornar, porque ele falou que criou a família com esse nome Silvio Oliveira e ficou. Então, da parte do meu pai, meu avô era um imigrante espanhol da Galícia, e veio junto com um grupo de jovens da Galícia, que era a região mais pobre da Espanha na época. Hoje dizem que já está bem desenvolvido. Eles vieram tentar a vida no Brasil e deram com os costados aqui em Uberaba, e todos eles tiveram aqui muita participação em Uberaba. Mas chegaram muito pobres como imigrantes e foram vencendo. Então... Você tem dupla cidadania? Não. Eu não peguei porque eu não viajo, não me interessa muito. Uma coincidência que eu fui descobrir, esse problema da Távora também eu fui descobrir há pouco tempo, e outra coincidência que eu fui descobrir há pouco tempo é com o Ildebrando Pontes. O Ildebrando Pontes, ele nasceu lá na região também, na fazenda de um avô. E mais ou menos com 5, 6 anos de idade, os pais dele vieram para Uberaba, igual os meus. E por coincidência ele foi morar na rua Afonso Rato, eu também. Quer dizer, só que 40 anos depois, 50. Então, gostamos de Uberaba, escrevemos sobre Uberaba, quer dizer, são coincidências que aconteceram. E a hora do Ildebrando Pontes, depois eu vou chegar lá, foi muito importante para mim para descobrir Uberaba. Os primeiros estudos. Aí vindo para Uberaba, com 7 anos de idade, como era costume na época, eu fui para a escola, uma escola da Dona Marica, ali na rua Ricardo Misson. Uma mulher extraordinária, e uma escola particular e de curso primário, como era dividido na época, né? Primário, ginasial, colegial, muito boa. E dali eu fui para o colégio diocesano. Na época não se chamava Marícia, Colégio Diocesano de Uberaba, já com 10 anos de idade. Lá eu fui também interno, porque meu pai, que trabalhava em Uberaba e dirigia um hospital, resolveu alugar a fazenda do meu avô paterno aqui no Lajeado. E nós mudamos para a fazenda e eu fiquei interno uma época no diocesano. Nessa época do curso primário, eu era assim dos mais levados lá do colégio, dava muito trabalho, e perdia muito cinema no fim de semana para ficar de castigo, aquela coisa, porque o diocesano, eu gostei muito do diocesano, estudei lá 7 anos, mas a metodologia parece que não me atraía muito, nunca atraiu. Eu era dos últimos alunos, eu não tinha motivação para estudar. Eu não tinha motivação para estudar. E só fui ter depois, né?
assim já com a juventude. O que é Fabiano? Mas voltando, na escola da Dona Marica houve um fato que eu nunca me esqueci, é que ela, até a redação, né, que a gente chamava de composição, era uma mania de chamar de composição, que era a redação. E ela saiu com essa redação mostrando para todas as professoras, e comigo ao lado, achou bom e tal. Então é uma recordação que eu tenho da mais antiga infância, né? Você lembra o que você diz? Não tenho a menor ideia do que foi. Eu sei que ela saiu elogiando, mostrando no recreio, assim, para os professores, e lendo pedaços e comigo a tirar colo. Mas eu nem guardei isso, eu ainda não, na época eu não tinha essa noção. E hoje faria falta, né? Bom, mas no diocesano, com 12 anos de idade, eu já estava na primeira série ginasial, eu comecei a escrever, a escrever contos infantis. E como o diocesano recebia muitos jornais e revistas infantis do Brasil, acabaram sendo publicados em São Paulo, Belo Horizonte, que eu guardei. Aí, a partir daí eu já guardei tudo. Eu tenho isso começou em 1950, com 12 anos. Bom, mas o ginásio que eu fiz aqui em Uberaba, ele não foi proveitoso, porque eu realmente estudava o mínimo, né, necessário para passar, nada me empolgava ali, inclusive tinha ojeriza da matéria de trabalho manual, de música, porque aquilo não tinha cabimento, aquilo, colocar música num currículo geral, assim, para pessoa que não tem a menor tendência musical, eu não tenho nem ritmo, eu não guardo nenhuma, só o hino nacional, quando eu ouço, eu sei que é o hino nacional. Quer dizer, nem isso eu tenho memória musical. Então é assim, forçar, sabe? Então mas o currículo não era flexível de maneira nenhuma, e trabalho manual eu tinha o giz, até hoje eu tenho, não mexo com nada, assim, eu gosto de ler e escrever. Bom, mas foi indo. Quando chegou na terceiro ano ginasial, o irmão Marício e o irmão Celso, ele pediu para os alunos escrever sobre alguma figura de Uberaba. Aí, conversando com meu pai, ele me indicou um tio dele, que era jornalista aqui, até importante, João Aureliano de Oliveira, e me deu umas dicas, assim, umas informações que eu nem conhecia, que a gente tinha morrido. E eu escrevi o irmão gostou demais, leu na aula, e naquele dia foi o único dia que eu faltei a aula. Porque nessa época, em 48, meu pai mudou para a fazenda, eu fiquei interno, mas em 49 em diante já fiquei externo, e vinha diariamente de charrete, eu e meu irmão, da fazenda, nessa época ainda vinha ou um tio ou um empregado trazer e buscar, porque a gente era muito pequeno. Mas a partir da primeira série ginasial, nós já passamos a vir sozinhos, guiando, com 12, 13 anos, atravessava a cidade inteira, porque era lá do lado do Lajeado, atravessava e vinha aqui para o Alto das Mercês. Aí, nesse dia que houve essa empolgação, lá o irmão leu e tal, foi o único dia que eu faltei a aula de 4 anos, porque meu pai era assim, muito planejado e muito rigoroso. Nós nunca atrasamos. Eu tinha a hora de mandar o empregado buscar o cavalo no pasto para arriar a charrete. Já a hora do almoço, nós almoçávamos 10 horas e já saía com a charrete, chegava nunca nem atrasado. Mas nesse dia houve quebra-quebra, famoso aqui em Uberaba, em 52. Aí foi impossível, porque logo que nós chegamos no Amoroso Costa, na antiga estação Amoroso Costa, havia uma fila de homens, assim, tudo armado de pau, impedindo qualquer entrada de veículo na cidade. Quer dizer, naquela manhã não podia nenhum veículo circular na cidade. Eu soube depois que liberaram à tarde. Aí o que era isso? Hein? E o que era essa... Essa revolta? Essa revolta foi porque o Juscelino era governador e o Tancredo Neves era secretário de Finanças, e eles começaram a ser muito rigorosos na fiscalização para cobrança de impostos. O sujeito vinha da roça trazer frango, ovos, queijo, tudo era taxado, era apreendido, colocou fiscalização nas entradas da cidade. Aí Uberaba se revoltou.
mas se revoltou feio mesmo, de arrebentar a coletoria estadual, como era chamada na época. Bom, aí quando nós chegamos lá em cima, já eram umas 10, 11 horas, não podia entrar. Aí nós conseguimos um quintal de uma família japonesa, quintal muito grande, deixamos o cavalo lá, nós já trazíamos até capim e tudo, e deixamos lá e pegamos, e viemos com as passas, atravessamos a cidade a pé, até chegar aqui no Vale das Mercês, com lata de leite, porque a gente trazia leite para a casa da minha avó e tal. E quando nós chegamos exatamente, bom, aí atravessando a cidade, ali na esquina da Arthur Machado com a governador Valadares, que é do lado de cá, eu vi quando o povo invadiu a coletoria, que era onde hoje é o escritório do Dr. Sauge, ali ao lado do edifício Bandeirantes. As duas coletorias eram ali. O povo invadindo lá e arrancando máquinas e jogando no muro do armazém central em frente, arrebentando, e depois passando pela Avenida Leopoldina, eles jogando dentro do córrego, que era aberto na época, e aquela fúria. Então subimos e quando estava exatamente na frente do diocesano, não dava nem para entrar, porque isso já era 1h e o diocesano não permitia. Foi esse dia que o professor leu lá e eu não assisti. Vinha outra fila de homens armados de pau também, fazendo patrulha na cidade. Aí, civis, né? E eles até viram, né? Porque alguns conheciam, porque a gente vinha fardado, um uniforme caqui, com um capacete verde, por causa do sol, então o uniforme do diocesano, então, e a gente todo dia passando de charrete, muita gente conhecia na cidade, Beraba era muito pequena, então eles riram, alguns, eu nunca mais esqueci, aquela risa assim, aí, quer dizer, vocês têm que vir a pé, né? E tal. E entregamos e depois nós fomos embora, voltamos a pé e pegamos. No outro dia já estava normalizado, aí depois a gente soube que a polícia bateu em muita gente, aí revoltoso e tal. Então, bom, aí no diocesano, aí quando eu estou no começo da 4ª série ginasial, o meu pai falece, em janeiro de 53. Aí isso houve uma mudança muito radical na minha vida, porque isso abala, né? A gente com 14 anos mais ou menos, e um pai, como eu te falei, ele era muito planejado, ele era muito vivo e escrevia bem e tal, e ele fez muita falta e aquilo me abalou. Eu aí passei a ser um dos primeiros alunos. A partir o irmão, eu lembro até hoje, o irmão reitor que ia entregar os boletins nas salas todo mês. Ele foi lendo lá, quando ele me olhou, eu na 3ª série ginasial era um dos últimos. Aí eu era o terceiro. Tirei 3º lugar, num sistema como o do diocesano, é uma façanha muito grande, porque você não tinha... Ele olhou, assim, eu nunca mais esqueci, ele olhou para me entregar. Aí eu comecei também... Eu já gostava muito de ler, né? Desde criança, quando eu fui interno, todo sábado, domingo, eu pegava livro também na biblioteca, livro infantil. E depois eu descobri, com 12 anos, numas férias passadas nessa fazenda onde eu nasci, o Inetu, o livro Inetu, do Karl May. Aquilo para mim foi outra coisa, uma revolução. Eu até, por sorte, eu comecei a ler no primeiro volume, que eram 3 volumes, eu nem tinha noção disso. Peguei lá, vi que tinha índio, gente armada, né? O Inetu, então fui ler. Aí comecei a ler do primeiro livro mesmo. Depois é que eu fui ver, o primeiro volume tinha os 2 primeiros volumes, primeiros capítulos eu não gostei, porque era a introdução, mas passei e fui. Aí entrou, é um livro de aventura formidável, né? Uma vez aqui já na direção aqui de um dos cargos da Uniub, num jantar que veio uma autoridade do Ministério da Educação, nós estávamos num jantar à noite que a Uniub ofereceu com ele e alguns diretores e professores, e surgiu a conversa, eu comentei, falei assim, eu já li o Inetu 3 vezes. Ele falou, eu já li 10. É um livro desse tipo, que foi formado lá em São Paulo,
uns 20 anos atrás, até uma sociedade dos leitores do Inetu, grandes jornalistas de São Paulo participaram, mas não foi para frente, nunca mais vi falar. Então, esse livro também foi, assim, muito importante, porque ele mostrava um engenheiro alemão, é um livro racista, é evidente, porque é alemão do século XIX, mas não assim um racismo explícito, quer dizer, o alemão, lá a princesa Apache se apaixona por ele, mas ele nem quer saber nada, ele vai casar com uma alemã, né? Isso isso aconteceu aqui em Uberaba. Nós tivemos assim, pulando bastante, só para ilustrar, nós tivemos um sábio alemão que morou aqui em Uberaba, foi professor e diretor do Instituto Zootécnico de Uberaba, que ele veio para o Brasil contratado para lecionar para filhas de um milionário na Bahia. Depois e tal, ele foi contratado pelo Ministério da Agricultura, o governo de Minas acabou vindo aqui para Uberaba, porque o Instituto Zootécnico era estadual. E ele veio para o Brasil, depois voltou na Alemanha para casar na Alemanha e retornou ao Brasil casado com a alemã. Quer dizer, o negócio é muito sério, né? Bom, esse é um indivíduo fantástico também. O nome dele? Augusto Frederico Dreiner. Eu tenho até uma biografia dele num livro, que ele foi extraordinário. Ele descobriu a existência da bactéria no reino vegetal. Isso quando ele estava debelando uma doença que deu nos canaviais na Bahia. E isso ficou mundial, foi registrado na Europa e tal. E depois ele, aqui em Uberaba, ele escreveu o Tempo em Uberaba, que é o melhor ensaio sobre o clima subtropical, e ele escreveu o Clima no Brasil, que é citado pelo Euclides da Cunha nos Sertões. Então é um cara formidável, né, para você ver como é que são as coisas. Bom, aí... Colegial. Eu passei a ser um bom aluno, e no primeiro científico que eu comecei a fazer, aí aconteceu que veio um irmão que era muito dado a ler, Manuel André, lá do Paraná, que era integralista. Aí, é claro, eu virei integralista, porque ele era muito... e ele gostava muito ele era professor de português. O integralismo era vamos dizer, uma tradução brasileira do nazismo, né? Era ultradireitista, feito pelo Plínio Salgado, né? Que era um escritor e romancista e até poeta brasileiro, intelectual, que fundou esse movimento integralista e antes ele já tinha fundado um movimento dentro do modernismo, né? Na década de 20. E esse integralismo, ele tinha saudação igual o fascismo, só que ele não usava Heil, era Anauê, né, que era um nome indígena, porque eles tinham essa coisa nacionalista. E então existia o Partido Comunista e o partido da extrema esquerda e o integralismo da extrema direita. Esse irmão Manuel André era do Paraná e o Sul é muito influenciado pelo nazismo, colônias alemãs e tal. E ele veio e muito empolgado, porque nessa época o integralismo estava ressurgindo, porque o Plínio Salgado chegou até a ser candidato a presidente da República contra o Juscelino, teve 500 mil votos naquela época, era muito voto, porque o Brasil não deveria ter nessa época 4 milhões de eleitores. Porque na eleição do Jânio, o Jânio teve 6 e o Lott teve 4 milhões. Então aí 10, mas isso já... Quer dizer, devia ter uns 5 milhões de eleitores, ele teve 500 mil sem dinheiro, sem nada. Então aquilo começou a empolgar. E aqui em Uberaba tinha um representante desse integralismo, que era o Henricão, um engenheiro, Henrique Vieira Sampaio da Silva, primo do Dr. João Henrique Sampaio Vieira da Silva, foi deputado federal e tal. E o irmão falou, vai lá fazer uma visita a ele. Eu fui, ele me deu os livros, jornais do integralismo e tal. E quando aí aconteceu que eu estava querendo fazer direito, mas queria fazer o clássico e não o científico. Embora tenha feito o primeiro ano todo, a minha mãe conseguiu uma bolsa de estudo para mim, para eu escolher Belo Horizonte ou Rio. Quer dizer, nós estávamos pretendendo Belo Horizonte. Aí veio a oferta de eu escolher o Rio ou
Belo Horizonte. É claro que eu escolhi o Rio, né? E ainda era para o Pedro II. Aí eu fui, ainda acabei fazendo algum exame lá de avaliação e fui admitido, porque lá era um colégio, no internato, no campo de São Cristóvão, tinha aluno de todos os estados do Brasil. Cada estado tinha o direito de mandar 2 ou 3. O único estado que eu não encontrei ninguém lá foi São Paulo, porque São Paulo não precisava disso, né, de mandar gente para fora. Mas no Nordeste, então, Norte, todo tinha muito aluno lá. Bom, aí eu fui, perdi um ano, voltei para o primeiro clássico para fazer no Pedro II no internato. Aí eu fiquei só por conta de estudar e foi o período mais espetacular da minha vida, esses 3 anos que eu passei interno lá. Coisa extraordinária, um colégio público que não se metia na vida do aluno, não queria nem saber o que o aluno pensava, o que não pensava, como tinha a disciplina geral do colégio, que era obedecida, tinha inspetores, tudo leigo, né? E inclusive um inspetor, na época, que tinha acabado de terminar, é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, o Domício Proença. Eu ainda lembro dele, ele saiu com uma fama muito grande, terminou uma fama grande no colégio, com um bom aluno. Quando eu cheguei, ele já tinha terminado, mas ele era um dos inspetores de aluno lá. Foi logo contratado pelo colégio. Lá no Pedro II, eu fui para o Rio para estudar. Nessa época eu já tinha. E chegou a ponto de um professor de latim, de português, que era extraordinário. Então, o Omar Gutierrez da Silveira, que nós chamávamos ele de, porque lá é colégio padrão, ele era o professor padrão. Era uma coisa, a aula de latim dele era uma coisa assim, deliciosa, quase igual uma aula de história, né, de um bom professor. E uma vez ele fazendo no fim do ano um balanço, analisando os alunos, nós tínhamos só 12 alunos no primeiro ano do clássico. No segundo ano não existia ninguém, no terceiro ano só existiam 2 de Alagoas e famílias inimigas, e eles eram 2 alunos só e não conversavam. Você vê, porque a inimizade da família do Nordeste mantinha lá no colégio, eles assistiam aula, cada um para um lado. Ele até, analisando os alunos, ele até falou que eu ia acabar estourando de tanto estudar, quer dizer, ele percebeu que eu estava lá para estudar mesmo e tal. E nas horas vagas, porque tinha janela, eu vivia lendo romance e tal, fiz todo um curso meu de leitura de romance. E também eu tive aula, o Afrânio Coutinho, aquele crítico e tudo, era professor lá, catedrático, mas ele não queria dar aula curricular. Então ele, como ele era catedrático, vitalício, ele organizou um curso de literatura de 3 anos, fora à tarde, porque a nossa aula era de manhã, e deu um curso de 3 anos de literatura. O aluno que quisesse, para começar, né? Não era obrigado. Então claro que eu estive lá. E quando terminou, bom, antes de terminar, foi o ano em 57, o presidente de Portugal veio ao Brasil, Craveiro Lopes. E o diretor do colégio, Vandir Quilômetros da Nobre, que era catedrático de latim e também catedrático de Direito Romano na Faculdade Nacional de Direito, ele resolveu fazer um concurso entre os alunos para ir a Portugal, sobre história comum. Não sei por que saiu essa ideia dele, para homenagear o presidente que vinha, tal, porque ele é ligado ao Ministério da Educação, o colégio e tal. E ele abriu o concurso e eu fui um dos classificados. Então fui a Portugal e tal, tem até ali fotos, inclusive o próprio ministro da Educação de Portugal ofereceu um almoço para nós 5, fomos 5 alunos. Um deles é o Jerônimo Moscardo, que se tornou embaixador e foi até ministro da Cultura durante uns meses do Itamar Franco. O outro é o Leônio Menescal Belém de Holanda, que foi cearense, voltou para o Ceará e foi deputado federal em 2 legislaturas, pelo DEM. E os outros, o mais novo, esse mais novo, que era Miguel Cair Filho, o pai dele era famoso no Rio, porque era organizador de espetáculos musicais e tal, Miguel Cair. Ele era o mais novo de 3 irmãos que estudavam no colégio, os 3, e os outros não passaram, e ele, o mais novo, passou, e foi.
Hoje diz que ele está muito bem, muito rico lá, né, em engenheiro, não sei. Então, isso foi muito empolgante, porque todo mundo ficou assim, o colégio inteiro, não só o colégio, como o próprio meio educacional do Rio ficou assim meio galvanizado por isso, quer dizer, fazer um concurso desses para 5 alunos irem em Portugal, com tudo pago, etc. E ainda hóspedes oficiais, passaporte diplomático, toda a facilidade, ainda recebemos dinheiro do governo ainda para ajudar na viagem. Então, eu consegui ser classificado e fui, junto com eles. E na hora de terminar, nesse meio tempo, logo no ano que eu entrei no colégio, um grupo de alunos fundou um jornalzinho chamado A Flama, com o título, com a divisa, atreve-te a viver tal como pensas. Quer dizer, e esse jornalzinho começou muito simples, ele tinha que ser grampeado e tal, e feito na gráfica, que o colégio tinha gráfica. Com o tempo, aí eu logo me envolvi ali, fui um dos redatores do jornal. Quando chegou no último ano, no clássico, eu já passei a ser o redator, o editor. Aí o jornal também já tinha desenvolvido, já era a cores, era um jornal, tinha paginador dentro da gráfica especializado, então ele paginava, o jornal ficava com um show. E além de ser diretor do jornal, ganhei esse concurso e quando terminou, eu ia fazer vestibular de Direito, o Afrânio Coutinho foi convidado, veio para o Brasil a editora Aguilar, José Aguilar. O Afrânio Coutinho foi contratado para ser o diretor cultural dessa editora, ele que escolheu os livros e tudo. E ele me convidou para trabalhar lá. Quer dizer, eu já saí do colégio empregado, né? Aceitei imediato. Antes de fazer, o vestibular foi no fim de janeiro, antes do vestibular eu já estava trabalhando lá. E fiz o vestibular trabalhando lá 8 horas por dia. E fiquei na editora com eles lá 3 anos, muito bons, porque a editora no começo era no apartamento do próprio editor, apartamento grande que ele alugava no Flamengo, e a parte comercial toda estava começando, né? Eu já peguei a editora no primeiro ou segundo mês. Ainda não tinha editado nenhum livro, e o primeiro foi até Manuel Bandeira. Eu, inclusive, precisava ser da datilografia, me deram lá, eu fiquei datilografando até retrenar, e que eu tinha feito curso aqui em Uberaba, que foi muito bom isso. Na Laurencina Palmeira, irmã do Mário, e me ajudou demais esse coisa. Aí, lá na editora, eu fiquei durante 3 anos, e uma das coisas que depois, eu primeiro ajudava na revisão e tal. E uma das coisas também muito interessantes que eu fiz lá foi fazer o levantamento de todas as variantes da poesia do Jorge de Lima. O Jorge de Lima era muito caprichoso e ele, toda a poesia, tudo dele, ele colava em livros de recortes. Tinha mais de 40. Aí a viúva cedeu, emprestou aquele para a editora, e aí eu tinha que pegar uma poesia que ele publicava, às vezes, lá na Juventude, lá em Jornal de Alagoas, e percorrendo as obras dele e anotando as variantes, porque ele mudava até o fim. Então eu fiz isso de toda a obra dele, foi um negócio grande. E outro trabalho que marcou foi o Fernando Pessoa. A editora de Portugal não queria ceder os direitos de jeito nenhum para editar no Brasil, mas acabou cedendo. Aí tinha que passar aquelas normas editoriais da editora de Portugal para as normas da José de Aguilar. Aí eu que fiz esse trabalho muito detalhista, muito tremendo. Então foi uma época assim, e isso fazendo o curso de Direito, na Nacional de Direito, altamente politizada, né? E lá eu acabei, no início, eu trabalhava 8 horas por dia. E no segundo ano ainda fui fazer CPOR, que aí era todo domingo, e nas férias todo dia. E no CPOR tinha 13 disciplinas, incluindo as práticas, né? Mas tinha até disciplina do primeiro ano de engenharia. E nessa eu fiquei de segunda época. Eu tive que fazer até segunda época no curso, porque lá o CPR é um curso de 2 anos.
E o meu professor era justamente um colega da faculdade, ele era militar e fazia o direito. Mas ele não teve problema, né? Quase todo mundo ficou, porque estudante de direito não ia dar com matemática, não tinha condição. Aí, Direito quanto? em 62. Eu fazia então as três coisas, o trabalho, a faculdade, do segundo e terceiro ano em diante, o CPUR também. E ainda, a partir do segundo ano, eu acabei me sendo envolvido na política estudantil. Aí, fui logo, no fim do primeiro ano, eleito vice-presidente, porque a faculdade ela tinha uma tradição muito forte política, de militância política estudantil, que ela tinha 3 partidos organizados. A ALA, que é a Ação Libertadora Acadêmica, que era de direita, o Movimento de Reforma, que era de esquerda, e o MUI, que era o Movimento Universitário Independente, que queria ser uma terceira linha, né, imparcial e tal. E eu fui, então, logo vice-presidente do Movimento de Reforma. Logo no ano seguinte, eu ainda como vice-presidente, o Roberto Campos, que era presidente do BNDE na época, deu uma declaração contra a Petrobras. E aí eu achei aquilo, que ele, um alto funcionário público, não podia investir contra uma empresa pública. Escrevi uma nota do Movimento de Reforma, levei para a diretoria e aquilo foi aprovado. Aí mandamos para os jornais, o Diário de Notícias, que era até meio denista, mas era defensor da Petrobras, ele publicou uma frase na segunda página, manchete de 8 colunas. Pegaremos em armas em defesa da Petrobras. E o subtítulo, estudantes de direito invocam o exemplo de Fidel Castro. E a última hora, que era trabalhista, publicou na Inter, que era na primeira página de um tabloide famoso que ela tinha lá, ela que introduziu o tabloide na imprensa brasileira, eram os 2 jornais mais lidos, e tinha o Globo também, né, que era de direito. O Globo não falou nada. Então, acabei sendo presidente desse movimento de reforma, então acumulou tudo. Aí eu dei baixa um pouco na editora, de 8 horas eu passei a trabalhar só meio expediente. E o editor concordou, né? E eu ainda levei um jornal para ele que era contra o capital estrangeiro, e ele era capital estrangeiro. Ainda dei na mão dele, mas não tinha problema. Tinha um professor de português lá, que era da polícia, aí eu discutia política com ele, aí uma funcionária até me advertiu: você toma cuidado que ele é da polícia. Bom, não tem problema, mas a gente já tinha amizade, e também o que eu falava não tinha nada de ilegal. E naquela época nós estávamos vivendo a grande euforia. Cultural e democrática. Democrática. No governo Juscelino, todo mundo tinha maior liberdade, no governo do Getúlio, antes, tanto que o Lacerda fez o que fez. E só mesmo em 64 é que veio a ditadura, mas eu já estava aqui formado, né? Aí foi outro capítulo. Então, veio para Uberaba. Aí eu me formei e vim para Uberaba. Um mês depois já estava engajado num escritório aí que era o único. Tinham 2 escritórios só de advogados que pegavam causas trabalhistas de empregado. Nenhum advogado queria, aqueles advogados antigos nem tiveram essa matéria no curso, não existia. E tinha um escritório que fazia muita defesa, o advogado era especializado, o Rames Pales, e eu e o Benito, no escritório, já existia o escritório do Benito, e eu entrei porque um dos colegas que era sócio dele tinha acabado de passar para juiz de direito, concurso, eu entrei no lugar. E aí comecei a advocacia, nos 3 primeiros anos fazia civil, até criminal, ia na delegacia, trabalhista, mas aí eu vi que no direito é muito vasto e que não dava, que eu tinha que especializar para aprofundar. Aí especializei em direito de trabalho. E como o direito de trabalho tinha muita demanda, e era só o nosso escritório e um escritório mantido pelo Sindicato da Construção Civil, que era o Orlando Fida, que era o advogado, os outros ninguém pegava. Quando muito alguém pegava uma defesa, um Jaime Santos Anjos, que era um cara
muito articulado, ele tinha sido até promotor, era altamente especializado em direito civil, ele às vezes pegava defesa trabalhista também, eventualmente, mas quem pegava mesmo era o Rames Pares. E então essa advocacia, quando chegou em 64, aí nesse meio tempo eu me casei e tal, aliás casei em 64, quase que adiei o casamento, por causa do golpe. Aí eu tive 2 IPMs, né, um da Polícia Militar e outro do Exército. O da Polícia Militar eu fui chamado lá no quartel e eles estavam com meu nome até errado e tal. E o do Exército foi muito interessante. Vieram o coronel comandante, capitão, escrivão, promotor militar lá de Ipameri, aqui em Uberaba, e se abuletaram lá no Correio e foram chamando, intimando, né? Aí leram lá uma porção de coisa, que eu era subversivo, que eu era aquilo. Aí eu peguei e falei que desafiava os meus acusadores a provar qualquer ato subversivo meu. Aí eu era advogado, né? Eu estava procurando direito na justiça e ajudando a fundar o sindicato rural, né? De trabalhador rural, em Água Comprida e tal. Mas isso eles nem sabiam. E então deixei esse. Não, o inquérito da Polícia Militar eu tive que ir em Juiz de Fora. Aí o Simeão Faria, que era o promotor militar da 4ª Região Militar lá de Juiz de Fora, que nós ainda não tínhamos a 11ª aqui em Brasília, ele ficou famoso, ele ficou mais famoso por causa da rigidez dele e tal. Ele fez uma denúncia contra nós todos aqui de Uberaba e então ele encheu, assim, quando eu li eu fiquei até vermelho, assim, falei, não é possível que eu sou isso aí, que ele está falando. E aí nós tivemos que ir lá, audiência, contratamos um advogado especializado, mas não tinha nada. O que ele pegou, um documento em Belo Horizonte, nem era manuscrito, escrito em letra de imprensa, sem assinatura, sem cabeçalho, sem nada, e falava que lá em Uberaba tinha fulano que tal, podia dar aula e qualquer coisa de marxismo. Aí ele fez disso que eu era o agente subversivo do Triângulo e tal. E, bom, nós tivemos audiência e, como eu e o Benito éramos advogados, nós tivemos acesso ao processo. Aí eu comecei a rir, a hora que eu vi isso. Eu vi o documento que ele se baseava para... Ele até chegou e nos cumprimentou e falou, vocês me desculpem, nós somos colegas, mas é meu dever. Não tem problema, é claro que é e tal. Ele ainda deu essa... Muito educado. E aí eu saí rindo, né? Aí o Benito, olha, não ri não, que eles podem estar lá de cima olhando a gente. Eu saí rindo, porque eu falei, não é possível, né? Como é que isso... Aí o advogado, que era muito especializado, ele impetrou um habeas corpus excludente no Supremo Tribunal Militar. Eu tive 12-0 para ser excluído do processo. Aí o relator ainda falou que se fosse na Europa, na França, eu ainda ia poder processar o juiz, o promotor e o juiz que recebeu a denúncia, porque não tinha... processo, igual hoje tem, né? O dano moral, naquela época não tinha. Eu achei bom já não ser processado, imagina, ia processar os outros. Aí, mas eu fui excluído, os outros aqui, os líderes sindicais todos, Babá da farmácia, Zé Batista, todo mundo, o Benito foi preso, meu colega porque ele era vereador, né, e era mais conhecido aí, ele foi preso, ficou 84 dias preso, inclusive em Neves. Saiu e voltou a advogar e tal, perdeu o mandato dele foi cassado em um dia, o pessoal muito medroso, mas aí houve uma coisa interessante. Em 65, o movimento do escritório, a partir daí, caiu assustadoramente. O pessoal ficou com medo, os trabalhadores, de entrar na justiça para pleitear direitos. Aí para suprir um pouco, eu fui dar aula, né? Dei aula no Cristo Rei, dei aula até no São Benedito. Ele tinha sido inaugurado naquele ano, o Minervino, em 65, foi o primeiro ano, e eu já comecei lá no primeiro ano dando aula. E no Cristo Rei do Erwin Piller. Mas aí começou o movimento a retornar, já em 66, aí eu parei também, cortei toda a aula, porque a aula dá um trabalho muito grande, você tem que preparar, você não pode ir assim,
né? A não ser quando você já está muito tarimbado e tal. Mas eu era o primeiro ano que estava lecionando e peguei 3 matérias diferentes. E aí, bom... Depois você veio para a Uniub. Sim. Antes de vir para a Uniub, eu queria que você contasse a sua história de amor com Ieda, casamento, filho. Certo. Né? O negócio interessante é que lá Seus amores. no Rio, eu tive uma namorada que chamava Leda, né? Era colega de turma, empolgada com política e tal, e tal. Aí, mas depois eu vim para Uberaba e a distância acabei... nós terminamos o namoro, não chegamos nem a ficar noivo. Aí aqui em Uberaba, fiquei conhecendo outra Leda, né, e acabei casando com ela por coincidência. E a coisa interessante do casamento, nós casamos em julho de 64. E eu lembro até hoje o Joel Lois, não sei se você conheceu, que era muito... danado, eu casei no dia 26 de julho, né? Ele falou, você escolheu essa data por causa do Fidel Castro, né? Que é o movimento lá, que ele começou em 26 de julho. Na época estava muito em dia isso, né? Eu falei, não, isso aí, quem marca a data é a mulher, não é o homem, marca o ano, né? Ou no máximo um mês. Aí, mas ele brincou. Bom, o interessante aí é o seguinte, que... eu tive 3 filhos. Nomes? A Márcia, o Sérgio e o Marcos. A Márcia nasceu no dia 13 de abril de 65, o Sérgio no dia 13 de abril de 66 e o Marcos no dia 13 de abril de 67. Não é possível. Todos os 3 fazem aniversário no mesmo dia, 1 ano de diferença. Inclusive, quando estava comemorando o aniversário da Márcia e do Sérgio, 1 ano e 2, o Lincoln, né, levando os filhos dele, o menino pequeno para ir lá e tal, ainda já estava, né, porque já tinha os 2 primeiros, aí vai passar em Brancas Nuvens dia 13, você acredita que antes da meia-noite tive que levar a Leda para o hospital, e antes da meia-noite nasceu o Marcos, quer dizer, no Hospital São Domingos. Então, aí eu acho que houve uma certa, podia até ser uns dias depois, mas eu acho que houve uma certa impressão que ajudou. Isso foi naturalmente, né? Aí o pessoal começou a me chamar de Roberto Campos, que era o ministro do Planejamento, até o doutor Ari, eu chamava de Roberto Campos para planejar, mas não aquilo foi naturalmente. E então os 3 aí. 2 ficaram advogados, né? O Sérgio e o Marcos trabalham lá comigo, e a Márcia é psicóloga. A Márcia, todos formados aqui na Uniub, os 2 em Direito e a Márcia na Psicologia aqui da... Netos? Netos, eu tenho já 2 advogadas. Uma forma agora. 2 netas advogadas, filhas da Márcia. A Márcia casou muito cedo. E uma forma agora, já está formando, né? Amanhã é o último dia de aula, já passou até no exame da ordem. A outra já trabalha lá comigo, a mais velha, e essa já vai começar a trabalhar. Então tem 2 filhos e 2 netas advogadas, todos formados na Uniub também. E tem um neto mais novo, filho do Marcos, que está aqui na Uniub fazendo Direito também no 1º ou 2º período. Então a turma vai assim. E, bom, na profissão, nessa década de 60, ela foi muito importante aqui em Uberaba, porque coincidiu, eu me formei em 62, mas não tive aula, nenhuma aula no 5º ano, porque a UNE, que era muito poderosa na época, decretou uma greve, a greve do 1/3, que era pleiteando que em todo colegiado de escolas, faculdades, universidades, público, particular, os alunos tivessem uma representação de 1/3. E como isso não foi conseguido, decretou uma greve a minha faculdade, então nem os alunos nem passavam na praça. Eu fui ter a primeira prova parcial, naquela época era anual, a primeira prova parcial era a 2ª quinzena de junho e a segunda na 2ª quinzena de novembro. Eu fui ter a primeira prova parcial na 2ª quinzena de outubro e a segunda, e na segunda eu fui pro Rio só para fazer prova. E pegava
apostila que algum professor dava, que exigia, eles cediam lá para os alunos que iam atrás deles, né? Porque não teve uma aula. Coisa impressionante. Aí eu vim para o Uberaba, fiquei aqui. Aqui aconteceu uma efervescência, o Uberaba estava começando uma efervescência cultural. Isso é o resultado daquela democratização que veio desde 45, 46 e tudo. Aí nós fundamos um cineclube, eu entrei na turma que fundou o cineclube. E nesse ano, 62, foram fundadas 4 entidades aqui em Uberaba culturais. A Academia de Letras, que agora está comemorando 55 anos, o Cineclube, já tinha sido fundado, o Fotoclube de Uberaba, que agiu durante muitos anos, fazia exposições internacionais aqui, participava de exposições no mundo inteiro, um grupo aí que mexia com fotografia. E parece que o Instituto Triangulinho do Brasil Central de Folclore. 4 entidades foram fundadas nesse ano. E o Cineclube teve uma importância muito grande porque foi pela primeira vez trazido para Uberaba a cultura cinematográfica. Porque o pessoal era egresso. Era o Paulo Lima, o Lincoln, era egresso de faculdades de São Paulo e Belo Horizonte, onde eles frequentavam os cineclubes de lá e adquiriram a cultura cinematográfica lá, coisa que aqui em Uberaba só um grupinho muito pequeno se reunia por causa do Frei Henrique, que era um dominicano, que fazia reuniões de debate, assim, eu fazia aquela reunião, 3, 4 pessoas e conversavam sobre cinema. Eles tinham um plano até de fundar um cineclube, chegaram até a fazer carimbo, cineclube Charlie Chaplin. Charlie Chaplin na época era uma coisa. Hoje nós temos muita restrição. Então, mas isso não foi para frente. Mas deixou uma semente. O início da cultura cinematográfica no Uberaba foi justamente as iniciativas e as reuniões promovidas pelo Frei Henrique com um grupo de amigos ali da paróquia lá de São Domingos. E agora com o Cineclube a coisa tomou um rumo já diferente, porque nós alugávamos filmes, conseguíamos emprestado da Cinemateca Brasileira, chegava e havia debate e tal. E o Cineclube começou, o grupo começou a fazer a bolsa de cinema todo mês, que era uma moda no mundo inteiro, dar nota para os filmes que eram projetados nos cinemas de rua. E no fim do ano, os 10 melhores, tanto que nós fizemos, o Cineclube durou uns 5, 6 anos, mas a lista dos melhores filmes projetados em Uberaba nós mantivemos durante 20 anos. E ela está toda publicada num dos livros meus que eu editei agora, que até vou lhe arrumar. Todos eles, então é impressionante como nós aqui em Uberaba, no cinema de rua, assistimos todas as obras-primas que eram feitas na Europa, principalmente, as grandes obras-primas europeias e algumas dos Estados Unidos. Então ali impressionante. Hoje nós já não temos esse acesso, temos outras facilidades, mas hoje eu por exemplo, estou no momento me sentindo bloqueado, eu não consigo acesso aos grandes filmes que estão sendo feitos. Nem tem notícia deles na Europa, que é claro que estão sendo feitos. E naquela época eles vinham aqui para o Metrópole, tranquilamente. Eu quero a relação sua com o Uniub. Bom, aí a Uniub foi o seguinte. O Jarbas Passarinho, que era um coronel do Exército, mas um grande intelectual, inteligentíssimo, ele foi ministro da Educação e fez uma reforma do ensino, que é essa que tirou toda aquela rigidez do currículo anterior, tanto secundarista como superior, e fez aquela reforma. E aí a Uniub, o Mário Palmério, que já tinha fundado a odontologia, o direito e a engenharia, que eram escolas tradicionais, anuais, aquela coisa. Bom, aí nós estávamos falando, o Mário Palmério, então, criou mais 5 cursos, de uma vez, né, dentro da reforma, mantendo os 3 que já existiam. Ele criou psicologia, comunicação social, comunicação e psicologia e tal. Eu sei que eram 5. E aí eu fui convidado, aí ele introduziu o português, né? Porque aí teve muita liberdade, antes era tudo rígido. Português no primeiro período de todos os cursos, inclusive engenharia, odontologia e tal. E convidou o Edson Prata e eu para darmos aula.
Aí eu dividi com o Edson, era aula diária, o Edson dava 3, eu dava 3. Mas eu fiz o meu programa, eu não queria nem saber. Eu fiz o meu programa, até de cinema eu falava nas aulas de português. Quer dizer, era um negócio assim, amplo, né? E aí eu dei aula no direito, na comunicação, e até na engenharia. Engenharia o pessoal detestava, né, português, né? Mas aí eu comecei também dando aula, a última aula, aluno cansado de engenharia, tive dificuldade. Eu falei, mas agora, para a próxima, nós pusemos o português em primeiro lugar. Então, aí foi uma beleza, né? A coisa funcionou e tal. E uma turma nova e tal. Bom, aí eu comecei a lecionar o português e logo o Mário Palmério, com o crescimento da escola, das escolas, tudo, ele tinha um assessor jurídico para a legislação de ensino, que já era meio complexa na época, que era o Pedro Conte. Aí ele precisou e resolveu me contratar e convidar para ser assessor de direito do trabalho. Aí eu aceitei e comecei. Aí houve um problema entre ele e o Pedro Conte, e ele então me convidou para substituir o Pedro Conte como diretor da Faculdade de Direito e também no ensino, porque eu já estava dando aula, já tinha sido chefe de departamento, já estava começando a influenciar na legislação do ensino. Aí eu passei a ser assessor jurídico geral e também diretor da faculdade do curso de Direito, à noite. O curso de Direito na época tinha 4 anos e tinha aula sábado, até 11 horas da noite. Aí eu comecei mais ou menos em setembro. Aí o que aconteceu? A batalha era tirar essa aula ao sábado, eles não conseguiam. Aí um dia eu conversei com o Palmério falou, nós já tentamos aí. Eu falei, Mário, eu já fiz, já aboli o sábado para o ano que vem. Nós conseguimos manter a carga horária e não vai ter mais aula ao sábado do ano que vem, porque era uma coisa horrorosa. O professor tinha que ir e os alunos praticamente não iam. O aluno ia sábado à noite, aqui na Uniub, não vinha. Então, aí no outro ano seguinte já... e depois nós passamos... aí houve uma alteração curricular, uma reforma curricular do curso, e foi ampliado voltou a 5 anos. Né? Aí disciplinas que não eram dadas foram introduzidas, o curso ficou... Porque 4 anos para direito era... impossível, insuficiente. E aí passou assim. Então eu fui, durante uns 2 anos aí, diretor do curso de Direito e professor de Direito. E de português eu já tinha largado para pegar e também fui vice-diretor geral nessa época, nomeado. O curso de Direito nós fizemos várias introduções. Uma dessa, passar para 5 anos, outra fazer um novo currículo, que só teve um senão lá no Conselho Federal de Educação, que o relator chegou até a telefonar aqui na Uniub, porque nós, já de propósito, nós não colocamos prática desportiva, só colocamos no primeiro período. E a lei obrigava a colocar, nós não vamos colocar prática desportiva para estudante de direito nos 5 anos. E de propósito nós colocamos só no primeiro para ver se passasse. Aí o telefone falou, não pode. Então tá certo, então vamos colocar. Colocamos nos 5 anos, passou, mas os alunos tudo trabalhavam, tinha dispensa. Porque não tem cabimento, prática desportiva, dentro de um contexto desse, um currículo já apertado, aluno chegando aqui 7 horas da noite e ficando até 10 e tanto. Quando era a turma de 4 anos, aconteceu de eu ser professor da última turma. Começava 10h40 a aula. Primeiro dia que eu cheguei, quando eu fui entrando na sala, quase que eu fui derrubado. Os alunos já estavam fugindo, já saindo para não assistir a última aula, porque 10h40 eles queriam ir embora. Aí eu falei, mas não pode, vocês não podem fazer isso, ter a aula e tal. Não, eu moro em Garapava, eu moro não sei onde, em Araxá, e não tem condição. Eu falei, ixi. Aí eu dei aula para alguma meia dúzia de gato pingado que ficou, que era aqui de Uberaba, e aí trabalhamos para tirar também depois o 4 anos, que era impossível. Né? E por isso que eles tinham invadido o sábado. Mas não adiantou isso.
Voltando para 5 anos, foi uma das coisas. A outra coisa foi mudar o currículo, a outra foi instituir o estágio, que existia na lei, mas como havia convênio com a ordem foi adiando a implantação do estágio de prática forense aqui no Uberaba. Mas aí chegou num ponto que não tinha mais condição. E aí organizamos o estágio no fórum, com sala cedida pela Justiça. Então, o curso de Direito ficou assim, mais encorpado, mais tranquilo, com 5 anos, com estágio, que aí evitava o aluno de fazer o exame da ordem, que agora é obrigatório. Na época, quem fazia o estágio não precisava de fazer o exame da ordem. Como todo mundo fazia o estágio, não existia exame da ordem, porque todo mundo fugia dele. Bom, aí com o tempo, o exercício profissional intensificando muito, a partir principalmente de 1980, eu deixei a faculdade à noite até de dar aula. Porque trabalhava o dia inteiro e ainda tinha que vir à noite aqui. Aí deixei de dar aula, mas me mantive como assessor jurídico ainda bastante tempo. Praticamente eu fiquei de 72, março de 72, a primeira aula que eu dei foi no dia 7 de março de 72, até 90 e poucos, mais de 20 anos aqui. E depois eu fui saindo também da própria assessoria, porque eu tinha que vir toda manhã na Uniub, lá embaixo. Né? Aí o escritório não tinha condição mais. Aí comecei a conversar com o Mário, passei aí menos dias de manhã, até que eu passei só a atender no escritório. Quer dizer, tinha problema no telefone ou eu ia na Uniub para ver algum problema, mas a gente tinha auxiliares, né? E depois eu me afastei totalmente por causa desse movimento, principalmente de bancários e outras categorias, motoristas de ônibus interestaduais, eles eram muito explorados. E bancário trabalhava até 9 horas da noite sem receber. O bancário chegava 18 horas, ia lá, batia o ponto e voltava para trabalhar. Quer dizer, e ficava até 9 horas da noite. Você passava no centro da cidade, você via todas as agências bancárias antes do computador, né? O computador estava começando, todas iluminadas, o pessoal trabalhando. Era um regime quase análogo à escravidão. E aí, com esse movimento no escritório, eu também me desliguei lá do... Mas quem era Mário Palmério? O Mário Palmério, eu vou te contar, o Mário Palmério, eu tive, assim, os melhores relacionamentos com ele. Primeiro, eu o considero um gênio de inteligência, brilhante. E ele era tão vivo que quando ele me convidou para ser assessor de Direito do Trabalho, em 72, eu levei uma semana para dar a resposta. Eu já estava dando aula de português. Aí ele falou: Rico, o negócio é o seguinte, eu estou te convidando, mas para obedecer à lei. Aí eu falei para ele: Mário, para obedecer à lei eu aceito. Quer dizer, ele percebeu que o negócio, né? Aí nos deu muito bem, porque o Mário era uma inteligência muito brilhante, e tudo que você falava com ele entendia. Né? Mesmo que era coisa jurídica. O pai dele foi juiz, isso influi, porque o pai conversava em casa, há uma culpa. E ele também, assim, nós tivemos problemas aqui de funcionários que foram condenados a descontar no salário pensão alimentícia para a esposa e tal, e teve um que era o secretário-geral da Uniub que não queria de jeito nenhum. Amigo de infância do Mário. O Mário falou: como? Eu não posso desobedecer a um juiz, eu vou preso. Aí o cara não aceitou. Aí pediu demissão. Amigo dele de infância, era o secretário, um empregão, pediu demissão só porque ele ficou tão inimigo da esposa, ela estava namorando em Brasília, na época. E o juiz que determinou isso é um juiz fera lá de Brasília. O Mário sabia que o cara mandava prender mesmo, e tal. Prendia ele, ainda quem desobedeceu. Aí ele saiu. Então nós tivemos problemas aqui de disciplina, aluno que entrava com mandado de segurança, professor que às vezes também entrava. Então tinha muito problema jurídico. E o Mário, eu me lembro uma vez, isso antes de eu conhecê-lo até,
uns professores famosos aqui da Uniub, como Santino Gomes de Matos e outros, entraram com uma reclamação trabalhista contra ele. E ele é que foi. E o Santino nem advogado tinha. E eu assisti lá na Justiça o debate deles para fazer acordo, e o Mário explicando. O doutor Ari ficou impressionadíssimo, né, com o Mário, como o Mário explicava, deslindava que problema de carga horária, problema de hora extra e tal. Porque ele que organizava, né, então ele sabia tudo, mais do que os professores. Ele é bem centralizador também. É muito, demais. Mas isso é o tal problema. É um sujeito muito dinâmico. É um sujeito dinâmico que ele não aguenta ficar esperando as pessoas. Dar uma tarefa e o cara, às vezes, né, brasileiramente, demora. E ele não aguentava isso. Ele ia para frente. O Marcelo tem muito disso também. Depois eu continuei com o Marcelo. O Marcelo me dava muito trabalho. Estava sempre inventando coisa, não parava. Entende? A gente que é empregado, funcionário, nós não temos preocupação com a administração. Nós não sabemos quais são os problemas da administração. Aí só quando cai na gente. Aí, quando eu vejo assim, você sabe, domingo, Marcelo com um negócio e tal. E Marcelo fez cada coisa aí que você nem acredita. Por causa disso, nisso ele puxou o Mário. Ele não fica quieto. São assim, ele fazia uma faculdade de medicina nesse hospital. Eu falei para ele, isso é uma coisa de uma ousadia. Ele falou, não é ousadia. Eu falei, não é? Fazer esse hospital não é ousadia? O que é isso? Isso é um negócio fora, eu nunca faria isso. Né? Mesmo que tivesse o dinheiro para fazer, eu não faria, não tem nem cabimento. Isso é uma responsabilidade. O Mário não quis. A Faculdade de Medicina, essa que é federal, teve na mão do Mário. O Mário não quis. Ele é um dos fundadores dela. Ele não quis, cedeu a sala de graça, porque no começo era particular, ela não era pública, ela só foi federalizada em 59, 5 anos depois. Aí o Juscelino, quem é o verdadeiro fundador dela é o Juscelino, e o Juscelino já era presidente da República, federalizou. E houve até movimento contra a federalização, você vê, de professores, achavam que ia ir, não sei o quê, não, só favorecia, os caras não tinham ideia. E o Mário, que foi, ele e o Lauro Fontoura foram os únicos fundadores oficiais que não eram médicos. Isso tudo por causa do Juscelino, né? A fundação da escola foi a coisa mais interessante. Uma coisa mais interessante. O Juscelino era governador e já, como ele era já um pré-candidato a presidente da República, aquele problema do quebra-quebra o afetou demais. Ele então mandou fazer uma pesquisa aqui em Uberaba, sem ninguém saber, o que o uberabense mais queria. E o que ganhou foi uma faculdade de medicina. Mas ninguém sabia disso. Aí ele chegou aqui numa reunião com o PSD local, que era o partido dele, né? Não é esse atual, é aquele famoso. Fez uma lista de reivindicações, uma delas era reformar a penitenciária. Aí eu não vou reformar a penitenciária. E o pessoal ficou. Eu vou fazer melhor, eu vou transformar a penitenciária na faculdade de medicina. Aí o pessoal ficou. E ele então convidou o Mário e o Lauro Fontoura para irem a Belo Horizonte para conversar sobre isso. E o Fúvio Fontoura foi acompanhando o pai, que já estava com problema de vista. E o Fúvio que me contou isso. Chega lá, era para ir às 5 horas no Palácio da Liberdade. Eu recebi um telefonema no hotel dizendo que tinha sido remarcado para as 8 horas para eles jantar com o Juscelino. Aí eles foram jantar e o Juscelino então falou com eles, olha, vocês voltem a Uberaba e pede aos 4 partidos principais, que era o PSD, que era dele, o PTB, a UDN, que era inimiga, não era adversária, não, era inimiga mortal, e um outro que eu não sei se era o PR ou o PL, para cada desses 4 partidos indicarem 4 professores para serem os fundadores. E mais o Mário e o Lauro. E o que foi oficialmente 18 fundadores, 16 médicos, indicados pelos partidos todos, e mais o Mário e o Lauro. E que um era advogado e o outro não era formado em nada. O Mário não era formado em nada, era professor de matemática, né? Então o Mário, eu nunca... sabe como a coisa assim funciona igual um relógio, você não tem choque, assim, nunca tivemos divergência, e ele centralizador, e
e exigente, ele não parava. E ele também falava de madrugada. Me acordava de madrugada com um problema, né? Então, problema. Teve uma demanda aí de um professor da engenharia, que era diretor, deu um trabalho danado, e ele ficou muito preocupado, porque o professor pediu isonomia com os professores que eram contratados de fora. Claro que os professores que eram contratados de fora tinham que ganhar mais, né? Tinha tempo que eles perdiam, de viagem, estado aqui, correndo risco, etc. E ele ficou muito preocupado, e você passar isso quebra o NIUB, quebrava mesmo. Mas não passou, porque não tinha isonomia, né? Isonomia era só dentro da sala de aula. E essa era a hora-aula oficial. Mas tinha outras, como nós chamamos hoje no judiciário, de penduricários, né? Agora até no judiciário do Rio tem o auxílio peru. Agora, por criar R$2.000 para cada juiz e funcionário do judiciário do Rio para Natal. Então o povo lá já está aí, o auxílio peru. Então o Mário era desse jeito. E ele também, era muito assim preocupado. Ele foi convidado para escrever o roteiro daquele filme, Caçador das Esmeraldas. Ele fez um trabalho, convidou um grupo para, até foi na casa do Marcelo Palmero, quando era aqui na Guilherme Ferreira, para ler lá, e ler para o pessoal dar opinião. Até o roteiro dele não foi aproveitado porque era um roteiro muito intelectualizado, quase que um ensaio, né? Foi outro que foi feito, mas lá na ficha técnica do filme faz referência ao trabalho dele, que ajudou e tal. E ele, o livro que estava escrevendo, o Confissões do Assassino Perfeito, ele tinha uma preocupação muito grande. A gente, depois que publica um livro que tem sucesso, fica muito preocupado com os próximos. E ele não saiu desse livro. Eu até que publiquei os 2 primeiros capítulos na revista Academia. Depois ele mudou isso tudo, ele vivia trabalhando e conversando sobre termos e tal. Ele tinha um conhecimento muito grande. É impressionante, porque ele não era de roça, né? O Guimarães Rosa também não era, né? E você viu o que deu, né? Fez pesquisa e tal. E ele descrevia caçada, pescaria, como fez no Vila dos Confins, um negócio extraordinário. E ele conhecia a terminologia regional, assim, porque ele captava, conversava com empregados, com o povo, com fazendeiros e tudo, e captava aquilo. A memória muito boa. O meu relacionamento com ele foi assim, perfeito. Tá? Vitor, nós já temos que ir encerrando, né? Eu queria só que você respondesse isso e fizesse o fechamento. Pois não. O que você faria de novo e o que você não faria da sua vida, e aí você fecha. Bom, o que eu faria eu sempre fui mais ou menos planejado. Lá no Pedro II eu lia romances brasileiros na ordem cronológica dos autores e na ordem cronológica dos livros. Isso eu trouxe para Uberaba também. Só que em Uberaba, quando eu dirigi o suplemento cultural do Correio Católico, eu lia e escrevia. Acabei publicando um livro de crítica literária. E lá no Pedro II mas no Pedro II, quando eu estava no Pedro II, eu mantinha uma coluna semanal literária no Jornal de Uberaba, aqui do Ari de Oliveira. Chamava Estante Literário. Durante 3 anos eu mandava artigos de lá. Mas de tudo, né? Comentários, crítica de livro, inclusive o livro do Mário Palmero, Vila dos Confins, de Guimarães Rosa, que eu lia na época e já mandava. Eu tinha esquecido de falar isso. Eu teria, com essa experiência, é claro que a minha vida seria muito mais aproveitada e planejada. Eu fui publicar o meu primeiro livro em 76, que era uma antologia, nem é meu, quer dizer, eu só organizei. O primeiro livro meu mesmo eu fui publicar em 92, já com mais de 50 anos. Então, eu teria, agora eu estou com excesso de livro,
Quer dizer, eu antes não tinha. Agora eu estou com mais de 10 inéditos e mais de 15 pelo meio e em projeto. Quer dizer, eu já não estou dando conta de tanto livro que acabou com a experiência, veio vindo. Né? Bom, aí houve aquele problema que eu te falei do Ildebrando Pontes, que para mim foi uma revelação, conhecer a história do Uberaba, que eu nem sabia que cidade tinha história, porque nunca ninguém falou isso no curso, né, secundário superior, e aí fui descobrir. E acabei me empolgando com a história de Uberaba, e tem vários livros já, e o cinema então nem se fala, né? Tem vários. O cinema isso merece ser contado. O cinema foi o seguinte, eu nem pensava em escrever crítica de cinema. Eu escrevi alguns artigos de cinema na época, na década de 60, nós publicávamos no Correio Católico e tal. Mas isso não cogitava. Aí veio o centenário do cinema, em 95. Eu falei, gente, o Uberaba não pode deixar passar essa data em branco, tem que ter um registro. Aí eu tinha um trabalho que eu fazia palestra e dava curso, até na Faculdade de Filosofia, eu dei em colégio, em 3 aulas, um curso de cinema. Primeiro as invenções, a história do cinema e a história do cinema brasileiro. Aí eu falei, eu vou aproveitar aquilo, ver se eu faço um artigo síntese, ou em vários capítulos, e mando para o Jornal do Uberaba. Bom, aí acabou dando um livro, né? Aí eu resolvi, comecei a montar, aproveitei uns trabalhos que eu tinha feito na época, que era desse curso, como introdução, e comecei a pesquisar e fiz o 100 anos de cinema. Nele, a história do cinema brasileiro ia ser um capítulo, mas quando eu comecei vi que tinha muita coisa, outro livro, 100 anos de cinema brasileiro. Mas nesse tempo, houve um problema interessante. Eu ia todo sábado e domingo, fim da década de 80 e década de 90, no Irapuru, no sábado, e no Jockey no domingo, porque o Irapuru enchia muito no domingo, eu ia para o Jockey, parque. Mas passei vários anos assim, a manhã inteira, caminhando, nadando e tal, que eu pratico natação. Aí, um dia eu li que o sol estava dando câncer na pele, aí já não fui mais. Bom, aí eu ia à tarde para a minha biblioteca. Aí eu passei aí de manhã, sábado e domingo. Aí o tempo, aí o que aconteceu? Eu vi um filme do Hitchcock na sexta-feira à noite, e quando eu via filme, eu ia para o clube de campo, ia ouvindo música no carro, e chegava lá no clube de campo, eu conversava e tal. A impressão do filme desaparecia, diluía. Mas aí eu fui para a minha biblioteca, aquele filme que eu não sei se eu vi ou revi, não lembro mais, aquele filme começou a ficar na minha cabeça. Eu falei, eu vou escrever um parágrafo, sintetizar isso, porque isso depois a gente perde. Bom, no sábado, mesma coisa, no domingo de manhã eu estou na biblioteca e escrevi. O terceiro já saiu o artigo, aí não parei mais. Né? Todo sábado, domingo, eu via filme à noite e ia para a biblioteca e escrevia. Quer dizer, o sol é que me proporcionou escrever, do tanto que eu estou escrevendo, porque senão eu estaria lá no clube de campo até hoje. Entende? É uma coisa impressionante como as coisas acontecem sem você planejar. Eu nem tinha ideia de fazer crítica de cinema, né? Assim, igual eu fiz, né? Eu tenho mais de 1.100 artigos. Quer dizer, eu só editei a metade até agora, tem outra metade ainda para editar. Então, é um negócio, eu até parei um pouco agora, que agora eu estou com outros planos, outros projetos. Tem esse História do Brasil, que eu já estou no 4º volume, fazendo a pesquisa desse século XX, que coisas fora do comum que a gente descobre, pesquisando. Essa semana mesmo eu comprei 2 livros do Jorge Caldeira, né, aquele biógrafo do Visconde de Mauá, então para pesquisar, né, e atualizar a bibliografia, mas só para pesquisa. Quer dizer, tem um assunto, eu vou lá ver o que aquele autor fala daquele assunto, e jogo, às vezes, opiniões, muita citação, contrárias. Então, Guerra do Paraguai é muito interessante a coisa. E a gente vai descobrindo muita coisa importante aí da história do Brasil que eu não tinha nem ideia de pesquisar. Então, aí começou a coisa. Por exemplo, a história do Uberaba, eu nem sei, assim como eu tive aquela ideia de escrever a história cronológica do Uberaba. O primeiro título ia ser esse, História Cronológica do Uberaba. Mas começou assim,
quase que espontaneamente. Alguém me pediu qualquer coisa, eu fui fazer mais ou menos por ordem cronológica, aí me deu a ideia assim de... Eu quando comecei, eu escrevi no papel, mas não pode. Eu achava uma coisa, não tem jeito, porque eu tinha que colocar na ordem cronológica, aí eu comecei a usar a ficha, né? E aí o trem desandou e saiu o livro aí da história de Uberaba e agora do Brasil. Ô Guido, uma mensagem para os jovens que estão te vendo. Bom, o problema fundamental do jovem é o seguinte, de qualquer jovem, qualquer época, se quiser vencer na vida, como o povo fala, ou ser alguém, e construir alguma coisa, além de família e de ser um profissional, tem que adquirir cultura, tem que ter uma base cultural, tem que ter uma dimensão artística. Porque, como diz o Fernando Pessoa, a arte é uma confissão de que a vida não basta. Porque a vida, sem a arte, sem a ciência, ela é insuficiente. Eu nunca toleraria viver sem ou ser cientista ou ser artista, ou me dedicar à arte. Então, porque viver todo mundo vive. Os animais vivem e sobrevivem. Quer dizer, o ser humano, ele acha que tem um destino superior, mas não tem, é tudo igual, só tem a racionalidade. E o livre-arbítrio, como a religião fala, que é um negócio poderoso. Então, eu acho isso. O jovem, ele tem que ter um sentido na vida além de viver e sobreviver. Que é isso. O Fernando Pessoa conseguiu sintetizar espetacularmente. A arte é uma confissão que a vida não basta. E a vida só não basta.